vamos lá. Na semana passada, nós vimos percepção, cognição, vimos todo esse processo da sensação, percepção e cognição. Não vou voltar nisso hoje, que a gente já terminou semana passada. E nós paramos na atenção. Hoje nós vamos focar na atenção, memória e funções executivas. Ok? Então, a atenção, a gente tem que lembrar sempre, quando a gente fala da neurofisiologia, a gente tem que lembrar sempre do tronco encefálico. Lembrar sempre de SARA. Porque SARA, que é um feixe de fibras da formação reticular, é de fato quem vai ativar o córtex para que o indivíduo fique atento. Vocês estão me enxergando direitinho? Sim, sim. Não, porque no meu celular eu estou virada. Aí tá certo, né? Tá. No meu celular eu estou de lado, tá assim a imagem. Então, vamos lá. O que acontece conosco? O dia todo, e eu já falei disso com vocês no início da disciplina, nós somos bombardeados por inúmeros estímulos. O tempo todo. Você vai à rua, você tem estímulos mil, sonoros, visuais, proprioceptivos, táteis. E aí, o que acontece? A gente precisa ter um mínimo de foco para que eu possa me ater, prestar atenção em determinadas coisas. Então, olha lá, o indivíduo é bombardeado durante a vigília por sinais sensoriais provenientes do exterior e do interior. Toda a homeostase do meu corpo também chega ao sistema nervoso central. Quanto de urina na bexiga, onde que está as fezes no peristaltismo intestinal, quanto de CO2 está sendo trocado por O2, tudo isso também chega ao sistema nervoso central. Então, a quantidade de informações excedem a nossa capacidade de absorvê-las. Lógico, a gente não consegue processar tudo que chega ao mesmo tempo. De modo que se faz necessário um mecanismo neuronal que regule e focalize o organismo, selecionando e organizando a percepção. Então, a gente não dá conta de fato. Então, a gente tem que pensar, alguns neurocientistas falam que a gente acaba descartando a grande maioria dos estímulos que a gente recebe, porque a gente não consegue. O sistema nervoso central ele é incapaz de receber simultaneamente tanta informação. Então, a capacidade que eu tenho de focar em determinado estímulo em detrimento do outro, isso chama atenção. Então, o que acontece? A gente sabe que é um processo neurofisiológico, a gente sabe que é um processo que depende do tronco encefálico, da formação reticular, né? Por isso a importância da gente ter estudado antes. Então, o que é? A gente viu que quando eu estou vigil, eu estou consciente. Isso é uma das funções psíquicas mais básicas. A pessoa tem que estar consciente. Uma pessoa inconsciente não aprende nada sobre o mundo mais. Ela não consegue processar os estímulos, armazenar os estímulos, aprender sobre o mundo. Então, o que acontece? O mínimo, o básico do básico, a pessoa tem que estar consciente. E o que é atenção? É a direção da consciência. É o dirigir a minha vigilância, a minha consciência para determinado foco, para determinado objeto. Então, o que a atenção faz? Ela é um conjunto de processos psicológicos que faz com que nós, humanos, possamos selecionar, filtrar e organizar as informações em unidades controláveis e significativas. Então, eu espero que nesse momento, com esse calor do cão, com esse tanto de informação que vocês estão em casa, porque em casa é um lugar muito distrativo, cheio de distratores, tem filho, tem irmão, tem cozinha batendo, tem toda a logística da casa. E o que é a atenção? Tem ventilador ligado. Ventilador ligado. Eu também estou com o ventilador ligado aqui, porque eu não estou no meu quarto. Aí, o que acontece? Aqui tem um monte de estímulos, como na casa de vocês tem um monte de estímulos. O que é atenção? É a capacidade que eu tenho de selecionar um determinado objeto para que eu possa concentrar nele, focar nele. Então, a atenção, ela direciona
toda a minha consciência, toda a minha vigilância para esse alvo específico, tá? Então, ela vai filtrar o que é mais importante e vai organizar essas informações. Então, é foco, é a capacidade de foco. Então, eu vou focalizar a atenção, está intensamente associada à experiência subjetiva de concentração. É uma experiência subjetiva, não tem como eu qualificar objetivamente quanto que vocês estão atentos e concentrados. Então, é uma função, é subjetivo quanto que a gente concentra, né? A capacidade de atenção não é constante, não é. Então, por mais que o filme esteja assim, fantástico, não vou falar nem aula, que é chato. O filme lá está fantástico, a novela está fantástica, você está atento ao noticiário, não adianta. A nossa capacidade de atenção, ela não é linear, ela não é constante. A gente vai até ver a atenção constante, mas a gente tem, ela acaba sendo influenciada por vários fatores. Primeiro, é aquilo que eu acabei de falar da casa de vocês. A casa de vocês tem um monte de distratores. Então, ela vai flutuar, a depender de alguém que te chama, a depender de uma buzina lá fora, a depender da velocidade que o ventilador, né, jogar em você. E os fatores intrínsecos. Quando a gente fala da criança que não aprende adequadamente, a dificuldade de atenção dela deve estar numa questão muito básica, que é o quê? Para eu estar interessado, focado, direcionado, eu tenho que estar pelo menos com a barriga cheia. Então, o que acontece? Existem fatores metabólicos que dificultam o nível de atenção. Então, vocês estão cansados de saber disso. Você está com muita fome, você tem horas que você não quer estar comendo, você tem dificuldade de resolver um problema no trabalho, né? O seu raciocínio ele vai ficando mais lento porque você tem menos capacidade de foco. Por quê? Intrinsecamente, seu estômago está pedindo comida. Então, a gente sabe que crianças que estão numa situação de carência nutricional, elas têm dificuldade, sim, de atenção. Tá? O grau de motivação, eu já falei isso aqui outras vezes, quanto mais interesse você tem por um objeto de estudo, maior é a sua atenção. Então, você está lá adorando o filme, é óbvio que a sua atenção ela vai estar mais focada, porque está mais interessante e tudo, né? Então, vai depender da motivação, do seu interesse, tudo isso tem uma relação importante na capacidade dessa flutuação. Outra coisa, a nossa atenção flutua ao longo do dia. Tem hora que você está mais focado, tem hora que você está mais lento, tem hora que você foca. Normalmente, depois do almoço, que você tem toda essa função orgânica, a gente chega a ter uma lentidão pós-almoço, né? A gente fica mais distraído e tudo. E vocês, estudantes noturnos, vocês acabaram aprendendo a ter foco, atenção, apesar do cansaço que vocês estão ao longo do dia. Então, seria esperado que vocês focassem menos do que um aluno da manhã. Mas acaba que todos nós somos adaptáveis e aí a gente acaba adaptando a essa nova logística de estudo. Então, o aluno consegue, apesar de todo o cansaço, de toda a dificuldade, ele consegue manter um foco e uma atenção. E é isso que a gente espera, né? O que acontece? Vamos lá, passar, não quer passar? Hipólito chegou aí, Renata, né? Então, quais são os tipos de atenção que a gente tem? Nós temos 3 tipos de atenção. Atenção sustentada, atenção dividida e atenção seletiva. Nesse desenho aqui vai ficar fácil da gente entender. O que é atenção sustentada? Olha aí, tem o sistema nervoso sentadinho e mantendo foco numa execução de uma tarefa. Eu estou sustentando uma atenção até que eu consiga concluir aquela tarefa. Então, ela é sustentada.
Eu sustento uma atenção para que eu possa, de fato, iniciar, fazer e concluir uma atividade, tá? Então, eu fico focado. A atenção seletiva, aí já é diferente, porque eu vou manter o foco apesar das entradas sensoriais. Então, é o que está acontecendo, por exemplo, vocês estão me prestando atenção em mim, mas tem uma série de distratores na casa de vocês. Então, vocês estão selecionando uma atenção para que vocês possam me compreender. A sustentada, gente, é muito quando a gente está fazendo um trabalho sozinhos, você está fazendo um texto, você está fazendo uma conta matemática, que você está sustentando uma atenção para concluir uma tarefa. Agora, quando você está assistindo um filme, quando você está prestando atenção numa aula, isso é uma atenção seletiva. Você está selecionando um alvo para focar a sua atenção, apesar de um monte de distratores que tem em seu turno, tá? Em torno. Agora a gente tem a dividida. A Suzana Herculano, que é a neurocientista lá, famosa da Mackenzie, ela fala que não existe você fazer duas coisas ao mesmo tempo. E vocês que são aí da tecnologia, que não largam o WhatsApp, né? Ou as outras coisas que eu nem sei o que é, o que acontece? Vocês ficam o tempo todo, olha a televisão, olha o WhatsApp, está estudando, está assistindo a minha aula, está com o WhatsApp, está dirigindo, está com o WhatsApp, tá? O que é atenção dividida? É a capacidade de lembrar informações e manter o foco em alguma coisa enquanto realiza outra atividade. Eu posso estar lavando uma louça da cozinha e pensando em outras coisas. Isso é atenção dividida. Mas eu usar um WhatsApp enquanto eu assisto uma aula, isso também é dividida. Eu dirigir e também usar um telefone é dividida. Só que a Suzana deixa muito claro nos seus estudos de neurocientista que não existe isso. A gente não faz duas coisas simultaneamente. Ou você está no WhatsApp ou você está no jornal. Ou você está no WhatsApp ou você está na aula. São milésimos de segundos que o cérebro troca o foco. Ele foca, só que ele não está focando nas duas coisas simultaneamente. Ele não tem essa capacidade. Tá? Então, ele divide a atenção em milésimos de segundo. Ora ele está ali, ora ele está lá. Né? Não tem como a gente fazer duas coisas ao mesmo tempo, apesar da gente falar assim, eu faço muito bem, eu dou conta de ler e assistir televisão. Não dá. Você pode até fazer isso muito bem, só que a sua atenção ela vai ser dividida. Ora o seu sistema nervoso central vai olhar a televisão, ora ele vai estar focando no livro. Ô, gente, vocês estão aí? Sim! Sim, estamos. E hoje eu não estou vendo nada no meu celular, parece que está tudo esquisito. Aí Estamos com a atenção focada. Isso. Então, Mais ou menos, a meta dividida. Estou preenchendo minha área de Wernicke aqui. Isso, ó, gente, ó. Tudo bem. Então, vamos lá. O que é a constante sustentada? Eu tenho prontidão para detectar e responder a certas alterações na situação de estímulo. É a capacidade de manter a atenção ao longo do tempo. Ao longo do tempo, tá? E é óbvio, gente, por isso que eu estou falando com vocês que estudam à noite, quanto mais tarde vai ficando, mais cansado vai ficando, menor é a nossa capacidade de atenção. Ela vai diminuindo com o tempo, tá? Como função psíquica, a atenção é mais variável ao longo do tempo que a percepção e a memória. Né? Porque a percepção e a memória, elas são mais específicas do sistema nervoso. Agora, a atenção, ela é muito distraída, vamos dizer assim, com inúmeras sensações que a gente recebe. Então, todas as pessoas apresentam limites na sua capacidade de atenção. Então, não fiquem frustrados. A nossa atenção, ela não é constante ao longo do tempo. A gente não consegue mantê-la por muito tempo. Essa é uma discussão pedagógica antiga,
quanto tempo que um aluno consegue manter seu nível de atenção para o aprendizado? Né? Então, isso já vem sendo discutido. Não dá para o professor falar 4 horas na cabeça de uma pessoa e achar que ela vai focar 4 horas. Não vai focar. Né? O cérebro dela não tem elementos, né, para dar conta de tanta atenção. E ele precisa desses escapes. Então, vocês estão assistindo a minha aula, aí você pensa numa conta que você não pagou, aí volta. Aí você pensa no negócio que você não fez e volta. E a gente dá essas escapadas mesmo. Isso é fisiológico, isso é normal. Não preocupem se você é uma pessoa distraída. O que é preocupante se você é distraído demais. Mas dar umas escapadas é normal, tá? Todas as pessoas, então, apresentam esses limites. Tal desempenho depende da relação entre estímulo-alvo e o estímulo distrator. O que é mais interessante? A minha aula ou a televisão que está aí do lado? Que é o estímulo-alvo e o estímulo distrativo, que a gente chama de distrator. Então, você, na sua motivação, voluntariamente vai escolher o seu estímulo-alvo. Tá? E eu brinco muito com o pessoal, principalmente adolescente, quando está muito apaixonado, que vai numa festa, tem 1000 pessoas, isso vai demorar a acontecer de novo, né? Ano que vem, se Deus quiser. Mas aí você vai numa balada, o que acontece quando você vai na balada? Aí tá aquele mundo de gente, aquele tanto de gente, boa noite, Daniel, boa noite, Nice. E aí o que acontece? Tá aquele tanto de gente numa boate escura, sei lá se existe boate, né? Numa balada escura. E aí o que acontece? De cara você vai e foca no seu estímulo-alvo. Tem um monte de distratores, né? É isso mesmo, é um monte de distratores. Aí o que acontece? Você foca. Focou, você tem o seu estímulo-alvo predileto ali, que é a pessoa que você está apaixonado, tá? E nós fazemos isso o tempo todo. A gente foca naquilo que nos motiva, a gente foca naquilo que nos chama a atenção. E aí a gente exclui os estímulos distratores. O nosso desempenho vai depender do nível da minha consciência, da minha vigilância. Se eu estou sonolento, a minha atenção vai diminuir. Se eu estou em em patologias graves que afetam o sistema nervoso central, vai alterar a minha consciência. Obviamente, eu não vou ter atenção, que é no caso dos comas, dos torpores, né? A pessoa não tem atenção. E da motivação e da fadiga. Da motivação, eu acabei de falar da pessoa apaixonada, que você focou, ou o filme que está tão interessante que você não consegue ver nada que está no seu entorno, né? Então, vai depender muito do nosso foco, a nossa atenção, vai depender das minhas condições físicas e da minha motivação. Tá? A outra atenção que a gente tem, você não quer passar. A outra atenção que a gente tem. Agora eu tô vendo todos vocês, né? Porque agora eu passei aqui, ó. Ver se eu consigo passar. Estou aqui, hein, professora? Pois é, eu estou ouvindo todo mundo agora. Agora eu ouvi todo mundo. Vamos lá. Não quer passar? Atenção dividida, que nós já falamos, né? Eu tenho atender concomitante a 2 fontes de estímulo, né? Espaciais ou temporais. Espera que se haja prejuízo de desempenho em situações de tarefa dupla. É aquilo que eu falei com vocês, que a Suzana já falou claramente, não tem como a gente conseguir prestar atenção em 2 coisas simultaneamente. Uma vai estar prejudicada em detrimento do outro. E a atenção seletiva, né? Eu vou ter a capacidade de focar
em determinado estímulo, independente dos outros que estão lá fora. Então, está chovendo, chovendo, chovendo muito forte, mas eu quero assistir o último capítulo da minha novela, então eu vou focar, eu vou selecionar, apesar de estar trovejando, chovendo muito, eu vou conseguir focar, que eu vou selecionar aquilo que eu tenho maior interesse. Gisele, Gisele, e aquela lenda que as mulheres contam, mais uma lenda, né? Que elas contam que elas fazem 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Cai por terra? Cai por terra. O que acontece? A mulher é aquela história dos hemisférios cerebrais. A mulher, ela é mais intuitiva, mais criativa, eles falam, né? E o homem é mais racional e tudo. De fato, a mulher ela tem uma facilidade espacial melhor do que os homens. Isso é verdade. Eu garanto que as mulheres da sua vida acham as coisas mais facilmente do que você, né? Homem tem dificuldade com essa coisa do espaço, onde eu deixei, onde que está isso? Você fala, está na gaveta, a pessoa fala, não, não achei, né? E é exatamente assim. O que acontece? Tem essa lenda, né? E é verdade que as mulheres elas são mais espaciais, elas têm uma noção espacial melhor do que os homens, tá? O som tá baixo, gente? Vocês estão me ouvindo? Tá dando para ouvir? Em alto e bom som. O seu não, do do Breno. Breno é que ele não tá conseguindo falar. É porque a Patrícia tá falando que tá baixo. Não, o Breno tá falando. Tá O baixo, Breno perguntou, Gisele. Minha voz Eu tá falei baixa? pra ele deixar assim mesmo, porque ninguém quer escutar ele, não. Imagina, deixa o mito falar, não podem calar o mito. Minha voz melhorou? Ah, eu tô Alô? ouvindo. Tá Nossa, bem baixo, Breno. Te chamando, Gisele? Oi. Tem uma hora que eu tô te chamando, agora eu tô dando pra ouvir? Tá. É porque você falou da questão da distração, que é Ah, fisiológico, né? Foi nessa hora que eu falei e agora, né, já até passou muito tempo. Pode falar? pode, lógico. Você falou que é fisiológico, né, a distração, então que é normal. Só não pode ser demais. Mas o que é demais? O que seria demais? Como que a gente afere isso, né? Como que a gente mede esse O demais? que é demais é quando a sua distraibilidade, a sua distração te impede de concluir suas atividades, que é o caso que acontece com as crianças com TDAH. A distração, ela tem que ser tamanha que você não consiga iniciar, fazer e concluir as atividades do dia a dia, tá? Num período de Então, por 15 exemplo, dias. você não consegue concluir um trabalho, você não consegue assistir um filme como um todo, você não, porque na verdade aquilo que eu falei com você, você está vendo o filme, você distrai e volta, tá vendo e volta, mas você sabe, se eu perguntar, Breno, me conta o filme, você vai me falar, olha, aconteceu isso, aquilo, papapá, papapá, papapá. Você pode não ter assistido 100% das cenas, mas você consegue entender a lógica do filme, tá? É o que a gente cobra da criança. Ela não vai conseguir assistir 50 minutos de aula, hora-aula, né? 50 minutos. Mas ela conseguiu concluir todas as tarefas referentes àquele conteúdo. Aí, ok. Agora, se uma distração, ela chega a dificultar o seu trabalho, dificultar você dirigir um carro, você não ter foco para ler nenhum texto, aí já é complicado. Hoje, Breno, existe eu acho muito ruim, mas existe uma onda aí, até que eu acho que agora a onda está caindo um pouco, mas existe ainda da Ritalina, que alunos de medicina, alunos que querem passar em concurso, alunos de Enem, advogados que querem passar em concursos OAB estão fazendo uso excessivo de Ritalina. Porque a Ritalina, ela foca, tá? E é um remédio utilizado pelas crianças com TDAH, que é dado antes dela ir para a escola, porque quando ela chegar na escola, ela está com um nível de foco, de atenção adequado para ela aprender. Só que as pessoas estão fazendo uso abusivo da Ritalina, por quê? Para rendimento acadêmico. E, de fato, se você tomar Ritalina, a seu estudo rende. Aí você vai conseguir 6 horas de estudo direto, focado, né? Muito bom.
Só que isso vai causar uma série de efeitos colaterais, isso a longo prazo vai causar uma série de problemas. Então, quando chega a ser patológico, aí tem que fazer uma avaliação, inclusive a opção de dar uma medicação tipo Ritalina. Mas a distraibilidade que você tem no dia a dia, que você distrai, né? Mas você consegue fazer suas coisas, consegue ser uma pessoa independente, consegue, né, entender as coisas que se propõe, aí não tem problema algum. O que a gente tem que ter a calma, né? Pelo menos dar uma calma na gente de entender que todos nós somos distraídos. O nosso sistema nervoso central ele não foca 100% do tempo que você gostaria. Mas coitado dele, não tem como ele focar, porque é estímulo demais chegando ao mesmo tempo, né? Então, você está ali focado, assistindo um filme, assistindo uma aula, solta um foguete lá fora. Na mesma hora, você distraiu. Aí você olhou, estourou um foguete, seu cachorro late, um carro buzina ali fora. Então, o tempo todo, ele está sendo bombardeado. Então, ele faz muito. Então, por isso que ele precisa de tálamo, por isso que ele precisa de formação reticular, para todo mundo ajudar a ele a focar, tá? Mas Entendi. É isso aí, não existe uma quantidade X. A gente tem alguns testes que a gente faz, a gente vai ver alguns testes mais no final da disciplina e a gente vai ver como é que você avalia a atenção. Mas, normalmente, a gente vê isso em crianças com patologia ou pessoas já com demência. Nós, relativamente normais, a gente tem uma distração dentro da normalidade. Ok. Tá? Entendi. Obrigado. Gisele, você falou dos efeitos, Gisele, só para concluir, você falou dos efeitos danosos da Ritalina. Quais, por exemplo? Nós já sabemos que esse tipo de medicamento ele vai ter um impacto muito grande na velhice dessa pessoa. A gente sabe que essas pessoas, primeiro que Ritalina, crianças que usam Ritalina, por muitos anos, já se verificou que são adolescentes que buscam cocaína. Já tem vários estudos que ele fica tão acostumado com aquele nível de excitabilidade. O que a Ritalina faz? Ela excita esse córtex para que ele possa o quê? Focar. Já tem estudos hoje falando que a criança que usou Ritalina há muito tempo acaba sendo um adulto jovem, um adolescente que busca drogas semelhantes à Ritalina, que é, por exemplo, cocaína, né? Da mesma classe aí dos excitatórios. E a gente sabe que ao longo do tempo isso pode causar alterações importantes nas sinapses mesmo. Então, da mesma forma que pessoas que usaram psicotrópicos muitos anos, ou esse tipo de excitadores por muitos anos, eles acabam evoluindo, podendo ter um impacto maior na velhice, na questão da demência. Tá? Ô Gisele. Oi. E a Ritalina é uma substância que tem um alto potencial vicioso também, né? Tem. Tanto é que ela é uma receita amarela. Por exemplo, eu trabalho no CAPES. Nós nunca vimos uma receita amarela lá. É um medicamento tão controlado que quem fornece ele é o Estado. Então, os médicos têm que passar para o Estado e o Estado é que fornece essa medicação. Então, ela tem que ser muito bem, tem que ter muito critério nesse sentido. O Aline, você perguntou da atenção sustentada. Aline, eu perdi aqui seu chat, você quer que eu leia? Foi eu que perguntei, Gisele. Não, Gisele, foi o Breno. Ela tá só me respondendo. Eu só respondi tá. a ele. Então tá. Então vamos lá, vamos terminar essa aula aqui que já está acabando. O que acontece então? Que a orientação da atenção para determinado foco é geralmente acompanhado por algum movimento da cabeça, dos olhos, o que a gente chama de comportamento de orientação ou exploratório. Você está andando na rua, chama atenção determinada coisa, uma vitrine. Você olha, você foca
e normalmente, então, tem um comportamento que a gente chama de comportamento exploratório, que é aquela gesticulação que você faz com o corpo para explorar determinado objeto de interesse, tá? Eu não vou entrar muito nisso aqui, porque a gente já viu, mas uma das principais áreas do sistema nervoso responsável pela nossa atenção é quem? Sara, que é o sistema de ativação reticular ascendente, que está lá na formação reticular, que é aquele chuveiro que vai nos deixar consciente para que a gente possa focar. O tálamo, eu já falei com vocês que o tálamo é o carteiro que fica separando as cartas, né? Ou é aquele soldadinho que fica, passa, volta, espera. Ah, é urgência, vamos passar na frente. Então, o tálamo ajuda muito nesse foco, visto que ele controla, ele é um relé ali, ele é né? Ele que faz tipo uma represa ali das aferências todas que chegam. O córtex parietal posterior direito, que o direito tem a ver com essa questão toda espacial, tá? O córtex pré-frontal, principalmente para eu identificar qual que é o meu objeto de foco, é ele que faz isso. O giro cingulado anterior e estruturas do lobo temporal medial do sistema límbico. Então, não é só Sara que foca. Tá vendo que depende de um monte de estruturas subcorticais e corticais para que eu possa focar, para que eu possa manter a minha atenção, tá? As estruturas do córtex pré-frontal são as mais relevantes para a atenção, que é a área terceira de Lúria, que é lá a área que vai ter toda aquela questão da personalidade, das funções executivas, do raciocínio. Então, ela é extremamente importante. Ô, Breno, o que você está falando que eu estou virada? Aqui você tá de ladinho para mim. Pois é, para mim também. Mas não tá atrapalhando. Aí, agora Arrumou? Agora ficou show. Agora tá. Então, aí o que acontece? O pré-frontal ele é extremamente importante para essa atenção, né? E aí a gente vai ver que as áreas pré-frontais dorsolaterais, que é a parte mais externa e alta do cérebro frontal, tem muito a ver com a seleção de resposta e controle seletivo. Além disso, desempenha o papel na manutenção da flexibilidade da resposta e na geração de alternativas de respostas, assim como na memória de trabalho, no sequenciamento da informação temporal. Então, olha lá. O pré-frontal, a gente vai ver que ele tem uma função extremamente importante. Ela é a grande lapidadora de todas as demais funções, por isso que ela é a terceira área de Lúria, tá? Então, o que ela vai fazer? Ela vai selecionar o alvo que eu quero me ater, né? Então, tem todo esse controle seletivo, é ele que vai fazer, e tem toda uma flexibilização. Imagina se a gente tivesse focado o tempo todo, assim, eu posso estar dando uma senhora aula, vocês focados em mim, e aí a mãe de vocês, o marido, o filho te chama, tá? Essa flexibilidade de você poder... Olha o que está acontecendo ali, né? Quem faz essa flexibilidade é o pré-frontal. Porque na hora ele tem que escolher o que é mais importante nesse momento. Eu prestar atenção no que minha mãe está falando, meu filho está me chamando ou a aula? É uma tomada de decisão, né? Uma tomada de decisão é pré-frontal, tá? A gente vai ver memória de trabalho, que é extremamente importante, então eu tenho que ter um foco enquanto eu trabalho, né? E no sequenciamento da informação temporal. O que acontece com a informação temporal? Ela no tempo, ela demora, eu estou falando, é diferente da espacial. Quem controla isso? O pré-frontal. Nosso tempo está acabando, vai acabar agora, e aí a gente vai entrar no Zoom de novo, no mesmo Zoom, tá? Tá claro, gente? A nossa atenção, que é esse foco, que depende dessas inúmeras áreas subcorticais e corticais, os 3 tipos de atenção que a gente tem, né? Lembrar desse desenho que fica fácil.
sustentada, seletiva e dividida. Ok? Com isso, então, a gente acaba a sensação, percepção, cognição